Se você acabou de assistir Quarteto Fantástico Primeiros Passos, possa ser que tenha percebido muita coisa, mas também muita coisa passou desapercebido. E nesse vídeo aqui eu vou te contar detalhes que com certeza você perdeu nessa nova produção da Marvel. E aí galera, tudo bem com vocês? Pra vocês que não me conhecem, deixa eu me apresentar, eu sou o Dodó. Gente, antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal, beleza? Deixa teu likezão. E bora ver todos esses detalhes aí, né? Todas essas coisas que a gente perdeu enquanto assistia o Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Ao invés de recontar toda a origem do grupo, o filme faz algo mais esperto. Ele mostra uma montagem rápida e retrata os primeiros anos dos heróis em uma terra alternativa onde já atuam há algum tempo como super-heróis. Nessa abertura a gente vê vilões clássicos como o Fantasma Vermelho, o Homem-Topeira e até uma recriação da exata capa da HQ número 1 do Quarteto Fantástico, lançada em 61. Essa é uma forma super inteligente de mostrar e honrar o legado que os heróis já têm, sem perder tempo com mais uma história de origem. Isso aí foi um ponto super positivo, com certeza para quem já leu algum desses quadrinhos e sabe da existência de algum desses super vilões. Quando foi passando ali, pelo menos eu fiz isso, eu fiz, caraca, olha ele ali, tipo aquele meme do Leonardo DiCaprio. Here I come. E entre os cidadãos que estavam assistindo e também deram seus depoimentos sobre o Quarteto Fantástico, apareceu o elenco original do filme de 64, que foi completamente cancelado. Esse filme ele ficou famoso por ele nunca ter sido lançado e acabou se tornando uma obra trash, mas com o tempo, né, a gente aqui, fãs da Marvel, fãs de heróis, acabou descobrindo a existência desse filme do Quarteto Fantástico e se tornou mais como uma obra clássica. E os 4 personagens do Quarteto Fantástico que fizeram esse filme aparecem nesse filme do Quarteto Fantástico novo, Os Primeiros Passos. Ei, tá na hora do quê? Fala a frase! Ah, eu nem falo isso aí. E aí, tá na hora do quê? De jantar. Tá na hora do quê, Ben? Não, Johnny. Fala! Eu não quero. É uma cena, a famosa frase do Coisa nos quadrinhos e nas animações e também nos filmes. E eu não sei se você percebeu, mas a nave que o Quarteto Fantástico usa para ir ao espaço, né? Tanto a primeira como a segunda se chama Excelsior. E Excelsior, gente, nada mais nada menos do que uma frase que o Stan Lee, que é o criador de todas essas obras que a gente gosta bastante da Marvel, usava bastante e se tornou meio que um bordão dele. Excelsior! Isso aí, além de ser uma homenagem discreta, mostra aí também que o legado do Stan Lee não morreu. Apesar de a gente não ter visto uma cena dele em si, eu acho que essa homenagem discreta aí, pra quem realmente é fã, pegou. Excelsior! E uma das coisas mais legais também, que foi bastante mencionada, pouco tempo ali, saiu até no trailer, foi o Coisa cozinhando. Aí você pega e me diz, mas o Coisa não cozinha. Sim e não. Nos quadrinhos aparece pouco coisas dele realmente cozinhando em si, mas essa questão dele cozinhar é só um aceno do ator Emil Moss Brockrock, que fez o Coisa nesse filme do Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Ele também atuou na série O Urso, que ficou bastante conhecida porque ela traz uma dinâmica diferenciada para a cozinha, sem falar também que é uma das séries mais aclamadas do público da culinária hoje em dia, né? É como se fosse um Masterchef da vida real ali, bem pé no chão mesmo. E é meio que fosse uma cena mesmo para a participação dele nessa série O Urso. O robozinho que aparece, o Herbie, o assistente do Quarteto Fantástico, tem a voz de Metal Wood, que também dublou o General Grievous em Star Wars: A Vingança do Sith. E com certeza isso aí é um crossover de voz para um delírio de fãs de Star Wars. Em uma cena, Johnny Storm mostra um bonequinho que grita em chamas antes de ser destruído pelo Coisa. E essa aí é uma clara referência ao filme de 2005, que quando o Coisa tá saindo do edifício Baxter depois de uma briga com o Reed Richards, o Tocha Humana, interpretado pelo Chris Evans, chega com um bonequinho do Coisa dizendo que tá na hora do pau. Então eles meio que fizeram essa troca aí, em vez de ser o bonequinho do Coisa, é o bonequinho do Tocha Humana. Tá na hora do pau! Vai pegar, não vai? E em uma das reuniões da Fundação Futuro, a gente vê a Latveria aparecendo, né? A gente vê vários congressistas lá, várias pessoas que são os presidentes da sua cidade, mas quando passa pela cadeira da Latveria, não tem ninguém. Isso aí já é um aceno bastante legal, porque para quem me acompanha aqui no canal e também para quem sabe da história do Quarteto Fantástico, sabe que quem é o rei da Latveria é o próprio Doutor Destino. Então possa ser que ele já tenha uma rixa com o próprio Quarteto Fantástico, ou ele simplesmente não foi porque ele não quis, né? Porque o Victor Von Doom a gente sabe que é bastante egoísta. Isso dá a vida a Franklin Richards, um mutante nível ômega tão forte que acaba chamando a atenção de Galactus, que quer fazer de tudo para se alimentar da criança. Os poderes de Franklin é tão grande que nos quadrinhos, quando ele ainda era uma criança, ele cria um universo apenas por
diversão. E uma coisa bastante legal é que todas as vezes que o Galactus aparecia em cena no cinema, principalmente para quem assistiu IMAX, a cena ficava um pouquinho maior para cima e para baixo, para demonstrar aí realmente o quanto o Galactus era grande e o quanto ele cobria toda a tela do cinema. Uma das coisas que não faz muito sentido é que essa versão do Reed Richards, ela estica ao ponto de querer rasgar, sendo que o poder dele é realmente ser elástico, né? E nos filmes anteriores, essa preocupação não existia. Aí eu me pergunto se isso foi um detalhe a mais, ou esse Reed Richards ele é um pouquinho mais fraco do que os outros. E essas cenas do Johnny Storm interagindo com a Surfista Prateada só faz me lembrar do filme do Quarteto Fantástico Surfista Prateado de 2007, que onde ele teve uma super interação e que cá entre nós está bem parecido com o que a gente viu nesse filme de 2007, né? E com certeza você estranhou a Shalabal, que é uma Surfista Prateado, porque sim, é um arauto diferente do Galactus. Geralmente o Galactus pega o Surfista Prateado, que é o Norrin Red, mas aqui para esse filme os diretores e os executivos quiseram trazer uma versão diferente de um Surfista Prateado, um outro arauto, que sim, gente, existe nos quadrinhos. A Shalabal é como se fosse a esposa do Norrin Red, e fica bem explicado no filme que ela abre mão da sua vida para servir ao Galactus para que seu mundo não seja devorado. Nos créditos finais, uma mensagem especial presta homenagem a Jack Kirby, o co-criador do Quarteto Fantástico. E isso aí é bem mais do que merecido, porque tanto de coisa que a gente já viu do Stan Lee na MCU não é brincadeira, e quando se trata de Jack Kirby a gente não vê tanta coisa. Então, pelo fato do Jack Kirby ter uma participação maior nessa criação do Quarteto Fantástico, esse filme ele tem uma representação bem maior, uma homenagem bem maior comparado ao Stan Lee, né? Isso é bem mais do que merecido, porque o Jack Kirby ele é a pessoa responsável por criar tudo que a gente conhece visualmente. A ideia a gente sabe que parte do Stan Lee, né, vem da cabeça dele, mas quem deu a vida em si para os personagens que a gente gosta, a questão do estilo de roupa deles, até a questão das cores também, foi o próprio Jack Kirby. Então essa homenagem aí foi bem mais do que merecida. E se você esperava que o filme tivesse uma ponte direta com o Thunderbolts, você vai se decepcionar. Apesar da cena pós-crédito do Thunderbolts mostrar a nave do Quarteto Fantástico, nesse filme do Quarteto Fantástico a gente não teve nenhuma cena a respeito do Thunderbolts, porque a gente viu que o filme termina eles ainda na sua própria dimensão, ou seja, eles não fizeram nenhuma viagem multiversal, o que abre uma hipótese bem grande aí, porque quem é que estava dentro da nave do Quarteto Fantástico no final do filme dos Thunderbolts, né? E se você assistiu o filme todo, ficou até as cenas pós-créditos, você sabe que quem apareceu foi o Doutor Destino. Isso aí já responde uma pergunta que eu fiz há pouco tempo, que é quem é que estava dentro da nave do Thunderbolts? Das duas uma, gente. Possa ser que seja o próprio Quarteto Fantástico, ou possa ser que seja o Doutor Destino fugindo com o Franklin Richards, porque no final do filme, depois das cenas pós-créditos, a gente vê ele, né, o Doutor Destino, o Victor Von Doom, interagindo com o menino Franklin Richards. Pois é, então quer dizer que das duas uma, eles vão conhecer o Doutor Destino ali agora, na hora, né, o Victor Von Doom, ali na hora, ou eles já tinham uma inimizade, como eu já falei um pouquinho aqui atrás. Essa inimizade justamente foi o que ele não fez ir para a reunião da Fundação Futuro. Então possa ser que essa inimizade aí, né, que a gente sabe que é presente na trama do Quarteto Fantástico, né, o Victor Von Doom e o Quarteto, eles têm essa rixa, então possa ser que essa rixa aí seja totalmente alimentada a partir dessa cena pós-crédito. Então, respondendo, quem possa ser que tá dentro da nave do Quarteto Fantástico? Ou é o próprio Quarteto Fantástico indo atrás do Franklin Richards, ou o Doutor Destino com o Franklin Richards fugindo para outro universo. E vale lembrar uma coisa, quem aparece naquela cena ali é o Robert Downey Jr. sim, não é um dublê. Já foi desmentido que disseram que era um dublê que estava interpretando ali, mas não, até o próprio Robert Downey Jr. disse que foi ele que foi lá e atuou aquela cena. Porque aquela cena ela está sendo dirigida pelos irmãos Russo, que são os diretores dos próximos filmes dos Vingadores. Então já pode ter uma noção aí de como é que vai estar o negócio, vai estar bom, né? Mas e aí, galera, vocês sabiam desses detalhes? Não sabiam? Eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo se você tá animado para essas novas produções da Marvel e comenta aqui embaixo se eu deixei de falar alguma coisa, tá? Porque tem muita coisa realmente nesse filme que se passa desapercebida assim, mas o que eu pude pegar foi isso, beleza? Obrigado por assistir o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima e tchau!